Amém, queridos? A paz de Cristo, igreja. Quem trouxe Bíblia, abre por gentileza, livro do profeta messiânico, capítulo de número 40. Diga Isaías. Capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém, queridos? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermos vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E você diz amém. Esvazie suas mãos. Nós vamos falar da palavra. Amém. Levanta essa mão no terceiro andar. Isso, estende ela para cima. Repete comigo. Deus, eu careço de uma vez mais ser nutrido pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Brada com força, pois necessitado estou de ouvir a tua palavra. Agora pode aplaudir, irmãos do Senhor? Isso. Se assenta aí, querido, querida. Amém? A gente tem aprendido que não é por muito falar, né? Não é por muito falar. Amém? Eu quero, antes de mais nada, louvar o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos presentes, tá? Deus abençoe vossas vidas. Quero agradecer também a comitiva que me acompanhou na noite de ontem, no Ministério Pão da Vida, pastor Robson Azevedo, o homem que me batizou nas águas. E eu tenho eterna gratidão pela paciência que aquele homem teve comigo. E olha que eu ligava, irmãos. Ligava. Hoje eu entendo, às vezes, que ele não pôde me atender ou não me atendeu porque não quis. Era um crente chato. Hoje eu estou mais ou menos. Mas aquele homem teve paciência comigo, amém? Quero também agradecer a Deus pelos irmãos que têm cumprido o propósito. Irmãos, a coisa mais difícil aqui nessa igreja é a gente conseguir reunir os homens em massa para esse propósito, principalmente quando a oração é no templo. Quando a gente anuncia monte, irmãos, é tanto homem que aparece, parece que a mística do monte anima mais os irmãos. Mas se nós soubéssemos a importância que é orar aqui nesse lugar, irmãos, a manifestação de Deus nesse lugar. Então fica a dica aí, amém, irmãos? Após o culto hoje, nós teremos oração de joelho. Todos os varões jovens também podem. Amém? Amém, queridos? Vamos à palavra. Queridos, o capítulo 40 de Isaías, ele se reserva a falar de um período em que Deus cessa a sua correção. E agora Deus vira a chave de maneira a atender
o clamor do povo. E um personagem, irmãos, vai surgir, porque o Antigo Testamento, ele é a sombra, ou a aparência daquilo que vai se concretizar. Ele aponta para os fatos que vão acontecer na nova aliança. E essa voz que clama no deserto aponta para um personagem da nova aliança conhecido como João, que é conhecido como o Batista, não por título ou por sobrenome, é pelo fato dele inaugurar a questão do batismo nas águas. João Batista, ele é o percussor. E o fato dele batizar nas águas dão a ele o apelido, o vulgo de João o Batista. Até aqui, ok? Mas o que me chama a atenção, irmãos, para o bom entendimento nosso, é que quando Isaías escreve a respeito dos outeiros que serão aplainados, que todo caminho tortuoso será endireitado, Isaías está falando a respeito de uma responsabilidade que é imputada a João. Mas como toda a Bíblia procura simplificar o nosso entendimento, João Batista está falando numa linguagem, ou melhor, Isaías está falando numa linguagem atual da época. Todas as vezes que um rei ia visitar uma nação, vinha à frente dele batedouros. É diferente hoje ainda. Quem já serviu o quartel, toda vez que uma autoridade ia pisar num estado, ou ia chegar a um determinado lugar, vinham os motoqueiros à frente, abrindo o caminho, preparando a estrada. E tudo aquilo que obstruía era desobstruído, porque o rei vai passar. Essa era a função de João Batista. Na época em que Isaías escreve, as estradas não eram pavimentadas como os dias da atualidade. Eram muito esburacadas, matas fechadas. Então, os batedores vinham à frente dos reis, tapando os buracos, porque a comitiva do rei ia passar. Então, o percussor, o preparador de caminho, ele tinha que vir à frente, aplainando a estrada, abrindo caminho, abrindo espaço, para que o rei pudesse chegar. Mas a parte mais gostosa é que essa missão não é dada somente a João. Ela se estende a mim e ela se estende a você. Eu vou simplificar para nós entendermos melhor. Quando João Batista aceita o desafio, você vai perceber que Isaías está falando de um determinado lugar. Olha o que Isaías vai dizer. Versículo 3, me ajuda a mídia, de Isaías 40. Voz do que clama onde? Voz do que clama onde? E após o batismo, qual é o lugar que Jesus é conduzido? Deserto. Nós queremos ser vozes de Deus. Nós queremos ser instrumentos de Deus. Mas nós queremos escolher o caminho que vamos fazer. Se você de fato é a voz que clama e clama pela vinda do Messias, você não pode escolher aonde você vai e onde você vai pisar. Lembra daquele papo de Jesus com Pedro? Pedro, hoje como você é menino, você faz o que você quer. Mas quando você alcançar a maturidade, vão te pegar pela mão. E vão te conduzir a lugares que você não quer ir. Olha para cá, irmãos, eu preciso ser sincero. Você acha que eu vou, os lugares que eu vou, eu quero ir, vou de bom grado? Não, vou porque eu obedeço. Eu vou porque eu entendi que eu não me mando. Se Cristo está na minha vida, não vivo mais eu. Mas Cristo vive. Quem está entendendo? Catuca esse crente na quinta costela e pergunta para ele ou para ela: entendeu? Ou tem que desenhar? Foi isso que Samuel disse para Saul. Saul, Deus não tem tanto prazer em sacrifício. Samuel estava dizendo, sabe qual é o maior sacrifício que nós possamos oferecer a Deus? Obediência. Irmãos, Deus, quando fala que nós precisamos obedecer, é que Ele não vai nos dar tarefa fácil. Se
fosse fácil, não seria você que estaria sentado aqui ouvindo o negrão aqui. Tarefa fácil não é para quem é chamado por Deus. Tarefa fácil não é para você que tem o ardor de ser chamado como filho de Deus. E João Batista entendeu isso. É claro, irmãos, que quando você senta numa classe para aprender, você vai ouvir coisas que você precisa estar muito conectado em Deus para você não se perder. Conheço pessoas que começaram a fazer seminário e se desviaram, irmão. Porque o deserto que João Batista prega não é o deserto das dunas, aonde só ele se encontrava. Primeiro deserto que Isaías pregou, a falta da presença de Deus. Melhor, João Batista, a falta da presença de Deus. João Batista, ele surge após o período interbíblico. Aquela página em branco entre Malaquias e Mateus aponta para aproximadamente 400 anos. Em teologia se conhece como silêncio de Deus. Mas Deus nunca se calou. Deus sempre fala ao nosso coração, mesmo de boca fechada. Ele não precisa pegar na mão de um profeta, de uma profetisa para falar contigo. Se você tem sensibilidade, Deus está falando contigo, irmãos. Não teve bate-pé, não teve eis que te diz o Senhor, não teve marcha-marcha, roda-roda. Quem já ouviu alguma coisa da parte do Senhor hoje? Dá um sinal aqui, por gentileza. Que coisa maravilhosa. Mas houve um período que Deus decidiu não usar profetas. O último a ser usado foi Malaquias. E Deus se calou por um período. E quando Deus se cala, sem usar a voz profética, aí é a hora de você saber quem de fato é do reino e quem de fato não é. Por isso que tem crente que fica batendo cabeça daqui para lá, de lá para cá, porque quer ouvir profeta, quer ouvir profecia. Mas a maior profecia, irmãos, porque a palavra de Deus, há quem diga que lê a Bíblia, eu já digo que é a Bíblia quem nos lê. Eu não sei se já aconteceu contigo, você fazia aquele negócio, antigamente tinha uma caixinha de promessas com palavras tudo coloridas, você pegava ali, e essa não serve. E essa também não, passava o dia inteiro querendo essa. Tem dia que a Bíblia está assim, você abre a Bíblia, a pancada é tão forte que você olha para um lado, olha para o outro, ainda bem que não tem ninguém perto de mim, você desfaça e fecha. Será que é Deus mesmo falando comigo? Porque nós não lemos a Bíblia, é a Bíblia quem nos lê. Quem já viveu essa experiência? Me dá um sinal aí. Só que tem um problema, irmãos. Deus só fala com a gente quando as palavras nos agradam. Deus só fala conosco quando massageia o nosso ego. Escuta isso aqui, irmãos. João Batista vai anunciar no deserto da Judéia. E a Bíblia diz que toda Jerusalém vinha ter com João Batista. João Batista, irmãos, ele era um ser que foi enchido pelo Espírito no ventre da sua mãe. Quantas vezes já disse isso aqui? A diferença de idade entre João Batista e o Cristo ressurreto, o Messias, eram de aproximadamente 6 meses. Quando Maria decide visitar Isabel, João Batista é cheio no ventre. É por isso que ele teve maturidade suficiente para encarar os desertos. Sem o preenchimento do Espírito, sem a condução do Espírito, sem a ajuda do Espírito, você não vai para o deserto. É por isso que Jesus, após ser batizado, Mateus 4, Lucas 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo segura as mãozinhas dele e conduz a ele para o shopping center. É isso? Conduz ele para um luau. Para onde é que ele é conduzido? E quem é que o conduz? Então, se nós temos o Espírito Santo, a gente não decide onde vai. Quem tem o Espírito Santo respeita a ordem e as ações do Espírito Santo. Olha para esse crente aí, vê se ele está com cara de cheio do Espírito Santo. Olha aí, o que você acha? O que você acha? Então completa aí a profecia, diga, quem está cheio do Espírito Santo tem que passar pelo deserto. Só vai ver a glória de Deus quem passar pelo deserto.
Só vai alcançar o que Deus tem quem passar pelo deserto. Agora dá uma olhada e vê se ele está com cara de cheio. Irmãos, na ótica de Lucas 7, 18 a seguir, não precisa colocar. Os irmãos são bons de Bíblia, depois eles vão lá. Quando João Batista manda perguntar a Jesus, chama seus discípulos e manda perguntar se de fato ele era quem ele dizia que era. João Batista, embora tivesse um grau de parentesco com Jesus, ele não foi chamado para ser discípulo. Tampouco se assentaria numa cadeira de apóstolo. E às vezes, por nos desconectarmos do Espírito, porque ao mesmo tempo que ele mora dentro de você, ou melhor, dentro de nós, a gente pode em algum momento expulsá-lo. E o que me chama a atenção, que mesmo sendo Deus, conhecido como a terceira pessoa da Trindade, ele se retira. Todas as vezes que a gente comete atos que o desagrada, ele se retira. Todas as vezes que a gente deixa o nosso pensamento falar mais forte que a razão, ele se retira. Todas as vezes que a gente age de maneira a entristecê-lo, ele se retira. Aí quando o João Batista começa a deixar alguns pensamentos tomar a sua mente, descer para o seu coração, o Espírito Santo se retirou. E ele mandou perguntar se Cristo era de fato quem dizia que era. Jesus responde com obra, já falei isso aqui inúmeras vezes. Mostra para João quem de fato ele era. Só que o que João Batista precisava entender, olhe para cá, irmãos, e eu já construo o final, é que quando nós aceitamos a chamada, quando nós abraçamos a causa do reino e do evangelho, nós precisamos ter muito cuidado. João podia ter desviado aqueles discípulos. O poder de influência de um líder, irmãos, o poder de influência de quem exerce um papel dentro da eclésia ou da igreja. Porque quem chega e senta aí, quem está aqui pela primeira vez, faz assim. Tem alguém pela primeira vez, segunda vez? Ok, coisa boa. Porque quando a pessoa senta aí e olha para cá para cima, ela olha vocês com muito respeito. Ela olha para nós de uma forma diferenciada. Quando a pessoa chega aqui na igreja e encontra os irmãos na portaria, os recebendo, vocês passam a ser vistos de uma forma diferente. Quando eles vão estacionar o carro e são recebidos lá no estacionamento, eles o identificam como alguém que faz parte do corpo e atua como corpo. Você não é espasmo nem verruga, você é membro, você é parte do corpo. Quem está entendendo? Então o olhar a seu respeito, ele passa a ser de uma forma diferenciada. De repente, na dúvida, a pessoa vai te fazer uma pergunta. De repente, tentou falar com o pastor, não conseguiu, vai fazer contato com algum dos ministros, ou alguma das mulheres que exerce liderança, ou compõe o corpo. Isso é muito sério. Porque João Batista estava atônito, perturbado da mente, e não se preocupou com quem estava ao seu redor. Muito cuidado com as palavras no dia que você estiver insatisfeito com alguma questão que envolve a obra de Deus. Você pode desviar alguém. Você pode fazer com que a pessoa nunca mais tenha desejo de entrar pelas portas da casa do Senhor. Quem me entende? Está forte o assunto, né? Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Sabe qual é a essência de um fruto? Quem quer saber? Eu vou ter que partilhar isso aqui contigo. De vez em quando eu recebo alguns telefonemas de irmão triste com irmão. Irmão querendo meter o pau no irmão. Irmão querendo... irmãos. Sabe qual é o meu conselho? Será que não tem nada de bom na vida desse irmão? Você não consegue ver nenhum tipo de qualidade na vida desse irmão?
Será que não tem nadinha de bom? Ele é isso tudo mesmo que você está falando? Sabe por quê, irmãos? Os meus frutos não serão podres. Isso é muito importante, irmãos. Porque nós estamos em família, se irmãos sanguíneos, irmãos, saíram do mesmo ventre, se desentendem. Se o pai e a mãe não tiver equilíbrio, eles racham a casa. Mas aqui em Siloé não vai ter divisão por causa de insatisfação de ninguém, irmão. Se depender de mim, não vai ter divisão aqui, não. Ou você procura o seu irmão para se consertar, ou você vai se entender com Deus. Porque quando a gente não abre o coração para perdoar, Deus também não nos perdoa. Quem está entendendo o que Deus está falando? Irmãos, é muito rolo a respeito disso. Eu preciso falar isso aqui. Eu preciso falar. Quando Jesus estava no Getsêmani, chega Malco com a comitiva dos romanos, tinha alguém que liderava a comitiva. Qual é o nome dele? Ele era o guia. Diga Judas Iscariote. Diga Judas Iscariote. O que Judas fez? Identificou Jesus com um. Identificou Jesus com um. Agora pega aqui, ó. Nos 66 livros, nos 27 da Nova Aliança, ou nos 39 da Antiga, você não vai ver menção nenhuma, nem na Antiga, nem na Nova Aliança, nem nos vultos do passado, nem com a concretização do presente. Alguém, ou até o próprio Jesus, fazendo menção de denigrir a imagem de Judas Iscariote, ainda que Jesus o soubesse, que ele não passava de um traidor, de alguém com caráter distorcido, e até mesmo na ocasião do jardim do Getsêmani, quando Malco perde a orelha por intermédio de Pedro, Jesus repreende Pedro na frente de todos, mas em momento algum ele dirige palavra contrária de forma a denegrir a imagem de Judas. E o que ele diz para Judas é no pé da orelha: Judas, traísse o Filho de Deus com um beijo. Porque o fruto de uma liderança não é se defender e deixar, irmãos, a igreja, o ambiente de trabalho, seja onde for, de uma forma insustentável, impraticável. Que tem gente que, para se defender, acaba com todo o ambiente favorável para milagres, sinais e prodígios. Catuca esse crente aí e diga para ele: sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou você é, ou você não é. Se tu não aguenta o rojão, entrega o cargo. Pastor, o senhor entrega o cargo, mas não desestimula quem está iniciando, não desestimula quem está fazendo. Jesus, irmãos, tinha motivo de sobra para desmascarar Judas. Mas ele sofreu até o fim calado. Calado. Talvez na esperança de Judas se arrepender. Quem está entendendo? Então pega isso aí, irmãos. Se tu é de Deus, se tu é do reino, se tu é do céu, não fica se defendendo, não. Deixa que Deus vai te justificar. Se eu partilhasse com a igreja as coisas que chegam, irmão, nós ia transformar o ministério de Siloé em chamas para o ministério das lamentações, das lamúrias. Só que o tempo que eu vou perder aqui me lamentando e lamuriando, eu vou ganhando alma, irmão. Vou para a rua buscar alma. Vou para os hospitais, vou para os presídios. Coisa para fazer é o que não falta. Catuca esse crente aí, diga: coisa para fazer é o que não falta. E você que está paquerando o ministério Siloé em Chamas, eu não sei se você já veio de um ministério, eu não sei se você está se convertendo. Então aprenda a sofrer as aflições. Não vem de mimimi para cá, não. Seja forte. Seja corajoso. Encara as dificuldades. Vara com a arrebentação. Atravessa esse deserto. Porque Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas firmes. Ainda tem mais, pastor Rafael Oliveira, pastor Aquino, pastor Rubem, pastor Anderson, no ministério. Ainda tem mais. Tem gente que murmura tanto que desestimula toda uma casa. Pastor Rubem, que coisa maravilhosa essa palavra de oferta. Desestimula, irmão, conversa da mesa.
Senta para jantar, é conversa que não edifica. Aí os filhos já crescem. O que eu vou fazer nessa igreja? O que eu vou fazer? Irmãos, a igreja ainda não é o céu. Olha para esse crente aí do teu lado aí e diz para ele: isso é difícil, hein? Mas eu quero ser seu vizinho lá na glória. Não tem jeito, a gente vai ter que subir junto, irmão. Nós vamos subir junto. Nós vamos subir junto. Diz para ele, diz para ela: nós vamos subir junto. Fala com toda a sua dificuldade, com toda a minha dificuldade, que não são poucas. Nós vamos subir junto. Quem vai subir? Quem vai subir? É jeito, irmão. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, se você fizer um estudo sobre a biografia dos discípulos, misericórdia, flaumático, colérico, sanguíneo, irmãos, é só o sangue do Cordeiro. Eu não posso entrar muito, porque, enfim, não convém. Mas nós precisamos entender, irmãos. O ofício de João era preparar o caminho. E preparando o caminho, ele influenciava pessoas. O nosso comportamento, irmãos. Nosso ambiente de trabalho. Na faculdade, no colégio. Perante nossos vizinhos. Semana passada, nós apresentamos nesse altar uma criança. Dentre as 3. Não diminuindo as demais, mas dentre as 3 crianças. De uma irmã que mora no mesmo andar que a gente. Não sei se ela está assistindo. Mas quem fala a verdade não merece castigo. Sambista. Dada a um outro segmento. Mas observando o pastor Fábio, a pastora Patrícia e o Vitor entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Uma gravidez de risco. Aquela criança nasceu de 6 meses. Aquela criança ficou 8 meses internada. Qual é a idade da criança? O tempo dela de vida. Ficou internada. Todo dia, quando encontrava no estacionamento, pedindo oração. Falei: estamos orando, vizinha. Estamos orando. Aí até que ela perguntou: vocês apresentam criança? Eu amo apresentar criança. Eu não vou batizar ela não, eu vou apresentar ela a Deus, porque ela é um milagre. Estou tocando trombeta aqui para dizer que sou melhor que ninguém, que sou super crente. Mas nós estamos sendo observados, irmão. Sendo observados. Deixa eu te falar um negócio aqui. Tem dia que o culto acaba aqui, parece que passou um trator por cima de mim, irmão. Não sei se é a idade. Eu sei que dói tudo. Dói para respirar, dói para sentar, dói para levantar. Dói. Eu me jogo no vilão lá, se a pastora não me chamar, eu só acordo na segunda, irmão. E por eu não comer um negocinho, é porque o negócio está sério. Mas quando eu encontro meus vizinhos, eu postura, sorriso no rosto, boa noite, bom dia, boa tarde, porque o que está acontecendo aqui dentro, eu não posso jogar para fora. As minhas dores não podem ser transferidas. Tem um trocadilho muito legal, que os vencedores vencem as dores. Então, olha para cá, família Siloé. Vamos nos alinhar, vamos. Vamos nos comportar. E não tem jeito. Se quiser chegar no céu, você vai ter que atravessar esse deserto chamado mundo. Você vai ter que atravessar e enfrentar as dificuldades da vida. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, que o mesmo João que reconheceu como o cordeiro que tirava o pecado do mundo, que mandou perguntar se ele de fato era quem dizia que era, quando ele reuniu o colégio apostólico e a multidão que o ouvia,
Sabe quais foram as palavras de Jesus? Dos nascidos de mulher. Não houve e não haverá homem maior que João o Batista. Jesus podia dizer, aquilo é um mimimi, rapaz. Fogo de palha. Coca-Cola, abriu o gás e foi embora. Não. Dos nascidos de mulher. Não houve e não haverá maior que João Batista. Sabe qual é a lição que fica para a gente? Vamos refletir um pouquinho. Será que essa pessoa é tão ruim assim mesmo? Será que essa pessoa nunca te proporcionou momentos bons? Você não precisa botar dentro da sua casa, mas libera o teu coração. Você está sofrendo? Geralmente o nosso sofrimento tem um nome, né? Sim ou não? Colheita ou propósito? Todo sofrimento tem um nome. Colheita ou propósito? Repete comigo. Colheita ou propósito? A colheita geralmente é por conta daquilo que semeamos. E o propósito é aquilo que almejamos. Então, se você está sofrendo pelo propósito, te prepara para rachar o bico e glorificar. Agora, se é colheita, reconheça. Pede para Deus limpar o teu coração e te sustentar nessa prova. Só não procura ninguém para você jogar ou descarregar o seu dissabor, a sua expectativa frustrada, aquilo que você desenhou e botou até data e não aconteceu na data do seu desenho, da sua maquete. Não descarrega isso em ninguém. E Deus vai colocar pessoas, irmãos. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Deus vai colocar pessoas necessitadas. Pastor, meu casamento está balançando. Deus vai botar pessoas que já estão quase assinando divórcio para estar. Como é que resolve isso aqui? Deus vai colocar pessoas na tua vida. Às vezes você está precisando de uma graninha para pagar uma conta e está até juntando um dinheirinho. Vão chegar e vão te pedir aquele dinheirinho. Aconteceu comigo, não tem muito tempo. Então dinheiro para fazer os livros, de repente meu telefone toca. Pastor, o senhor tem? Tenho. Foi embora já. Você está entendendo, irmãos? Porque é na sua dificuldade que Deus começa a trabalhar no teu ser, no teu caráter, forjar o teu caráter e mostrar de quem de fato você é. Amém? E para os nossos pregadores, tem um adulão esperando vocês. Irmãos. Você está correndo, tem alguém te perseguindo. Você entra numa caverna para se esconder. Chega lá, tem 300 homens endividados, desgostosos. Homens com sede de vingança, com coração inflamado. E eles olham para você e veem alguma coisa diferente. E um exército poderoso será erguido. Os maiores exércitos, irmãos, que marcaram as gerações, principalmente nas Sagradas Escrituras, foram pessoas, irmãos, desprezadas, pessoas no erro, pessoas no pecado, pessoas vacilantes, mas que receberam uma oportunidade e agarraram com unhas e dentes. Eu não estou falando para você acoitar erro, passar a mão na cabeça. Não. Eu estou falando para você ter maturidade de quando você viveu o seu processo, quando eu viver o meu processo, bater no peito, louvar o nome do Senhor e dizer, Senhor, me prepara e me sustenta nessa prova. Não é procurar alguém que possa estar vivendo um processo e querer descarregar na pessoa. Quem está entendendo? É isso que eu estou tentando te transmitir. Quem está entendendo? Então fique de pé, por gentileza. Eu quero orar pela minha e pela sua vida. É só um aperitivo, é só uma entrada, aquela sopinha antes da refeição principal. Amém? Logo mais nós vamos estar recebendo um desses profetas. Bota lá, Natália, por favor. E vai ser uma bênção. Irmãos, é fechar o olho e começar a ouvir um desses homens aí. Pelo amor de Deus. Deixa eu te passar uma visão. Sei que vai retornar logo mais. Traga um convidado, irmãos. Seja um instrumento de Deus. Convida aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo de trabalho. Traga aqui, irmãos, para receber a palavra. Tem algo de Deus para mim e para a sua vida. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso, irmãos? Então, queridos, se reinvente.
ressignifique. Seja resiliente. Seja forte. Seja corajoso. E se porventura essa desceu fresquinha para a gente orar e ir para casa. Se porventura andou falando besteira por aí, vai lá e conserta. Se porventura andou falando demais por aí, vai lá e conserta. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. Ai daquele que fizesse desviar um dos meus pequeninos. É Bíblia, irmãos. Vai lá e conserta. A pessoa do escândalo, ela vai ser corrigida, mas quem propaga também vai ser. Então, querido, se o processo é contigo, se alinha com o céu. Se é por parte de alguém, vai lá e conserta. Perdoa aí, tá? Eu não tenho nada com a vida de ninguém, eu preciso cuidar da minha. Talvez é por isso que muita gente não avança, né? Não rompe. Que se preocupa tanto com a vida alheia, esquece da sua. Perdoa, irmãos. Eu sei que é domingão, talvez tu não quisesse ouvir isso, mas é necessário. Um fortalecimento espiritual. Porque o diabo, irmãos, o campo que ele tinha que ganhar, ele já ganhou. Até aqui o diabo fez o que tinha que fazer. A partir de hoje cessou. Deus trocou a chave. É tempo de maturidade. É tempo de crescimento. É tempo de romper. É tempo do efatar. Quem concorda com essa palavra? Feche seus olhos, curve a sua cerviz. Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças nesta manhã, Senhor. Manhã de glória. Manhã de maravilha. Como disse o apóstolo Paulo à província dos Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu tenho certeza, Senhor, que hoje pela manhã o Senhor falou nitidamente aos corações, principalmente com o pastor que vos fala. E eu quero nessa hora apresentar as vidas presentes. Meu Senhor da glória, aqui não vai ter patrocinador de catástrofe. Aqui não vai ter anunciador de coisas que não te louva. Nós somos aqueles que anunciam as boas novas. Como diz a tua palavra, quão maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua nos abençoando. Continua, Pai, com a sua boa mão estendida. Que as experiências da vida, Senhor, sejam suficientes para o crescimento. E o principal de tudo, a tua palavra, Senhor. Ela quem não nos norteia. Ela quem não nos deixa nos perder. Ela quem nos sustenta e não nos permite desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Continua nos ajudando e nos abençoando. Só quem recebeu essa palavra, mãos no terceiro andar, mãos no terceiro andar. Dá uma salva de palmas.